Vamos ter que ter em conta durante 6.000 anos ou por 6.000. Vamos ler, temos muito que ler aqui. Diz assim, durante 6.000 anos, o que é durante? É o período, né? Que dura, né? Exato. Durante 6.000 anos tem a fé edificada sobre Cristo. Por 6.000 anos, as que? Inundações e as... Daí daqui? Tem batido de encontro à rocha. Ela, porém, permanece. Quem é a rocha da nossa salvação? Ele permanece inabalável. Agora vamos ver os 4.000 anos. Nós começamos em 4.000 anos, né? Olha aqui. Cristo se achava no ponto do quê? De transição entre dois sistemas. E as suas duas grandes festas, nós temos que estudar festa. E ele, o quê? O Imaculado Cordeiro de Deus estava para se apresentar como a oferta pelo... E queria, assim, levar a termo... Levar o quê? O sistema de símbolos e quê? Cerimônias que por 4.000 anos apontaram a sua... Então, quando escolhia que o cordeiro lá, os 4 dias representava que 4.000 anos. Apontava para a morte de Jesus Cristo. Ao comer a Páscoa, com que seus discípulos instituiu em seu lugar o serviço que havia de comemorar seu grande sacrifício. Passaria para sempre a festa nacional dos judeus. O serviço que Cristo estabeleceu devia ser quê? Observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos. Qual é o serviço que ele instituiu? A Santa Ceia. Mas preste atenção. O que é que cumpriu na cruz? Os 4.000 anos. Vamos avançar. Nós ainda vamos ver outras citações que falam disso. Sobre as margens do Vocês viram o texto, né? Desejar todas as nações. Sobre as margens do Jordão, a voz do céu acompanhada pela manifestação de excelente glória, proclamou que Cristo é o Filho do Eterno. É o Filho do Eterno. Satanás estava prestes a encontrar-se pessoalmente com o chefe do reino, que ele veio para... Você quer dizer que Satanás veio para vencer? É Satanás que veio para vencer ou quem veio para vencer? Se falhasse, sabia que estava perdido. Portanto, o poder de suas tentações estava de acordo com a grandeza do objeto que ele ganharia, ou qual é o objeto que ele iria ganhar ou perder? O domínio sobre a terra toda e sobre nós, não é? Glória a Deus que não conseguiu. Por quê? 4.000 anos desde a declaração feita aqui. Gênesis 3, né? De que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, ele tinha estado planejando a sua maneira de... Então você está vendo duas testemunhas aqui a falar Bíblia, Espírito e Profecia. A casar. Não tem razão para dúvida. Vocês ouvem isso? Satanás vai fazer tudo para sair da vossa cabeça para vocês crerem que falta mais 100 anos. Ok? Bíblia, Espírito e Profecia. Vamos ter que ler hoje para saturar. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar do que? Adão. No lugar do quê? Ok. Para suportar a prova que ele de resistir. Aqui, Cristo venceu em favor de quê? Do pecador. 4.000 anos após. Quando é que ele venceu? 4.000 anos após. Depois de... Eu estou a dizer após, significa depois, ok? Depois de Adão dar as costas à luz do seu lar. Separada da presença de Deus, a família humana afastou-se mais e mais
em cada geração sucessiva da pureza, sabedoria original e do conhecimento possuía no Cristo herdou os enfermidades da raça humana como existia quando ele... vamos repetir isso aqui. Cristo herdou os quê? E as enfermidades da raça como existia quando a terra para ajudar o homem. Quando você lê essa citação, aqui cai por terra que Cristo herdou a natureza de Adão antes do pecado. Está a dizer que ele herdou os pecados e as enfermidades da raça humana como existiam quando ele veio à terra para ajudar o homem. E se você ler Hebreus capítulo 2, também vai dizermos que ele herdou a semente de Abraão. Não Adão. Abraão. Então, se a semente de Abraão é muito depois do pecado. Ok? Não é antes do pecado. Em favor da raça humana, com as fraquezas do homem, caído sobre si, enfrentou as tentações de Satanás em todos os pontos em que o homem podia ser assentado. Ok? Exatamente. Diz assim, Cristo no ermo deserto não se achava em posição tão favorável que para resistir às tentações de Satanás como que? Quando foi? Por quê? Porque não havia pecado ainda, não estava sujeito a tantos anos de pecado como Jesus estava, não é? Ok, Satanás, exatamente, ele estava na sua pureza, não havia pecado na terra. Mas Cristo, ele tomou a fraqueza humana depois de quase 4.000 anos, ok? O Filho de Deus humilhou-se. O Filho de Deus humilhou-se e tomou a natureza depois de quê? De haver a raça vagueado 4.000 anos. Tá vendo? Fora do Éden e do seu estado original de pureza e retidão. Meu irmão Vitor mencionou isso no estudo que nós fizemos hoje. Claramente que aqui nós vemos novamente essa citação que diz que Jesus tomou a fraqueza humana 4.000 anos, a natureza humana 4.000 anos após, não antes do pecado. Okay? O pecado tinha imposto os seus terríveis estigmas ao gênero humano por séculos. E a degenerescência física, aliás, exatamente, mental e moral prevalecia por toda. Vocês veem quando Jesus chegou, muita gente estava degenerado fisicamente, mentalmente e moral. Imagina 2.000 anos depois. Está a caminhar para pior. E essa é a razão que a maior obra para ser feita em favor do ser humano é agora mais do que nunca. Ok? Continuamos aqui. Diz assim, Cristo no deserto da tentação ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou resistir. Ok? Ali Cristo venceu em lugar do pecador 4.000 anos depois de Adão volver costa à luz do lar. Nós já lemos isso. Ok? Nós avançamos. Preste bem atenção aqui. Nós vimos o mapa, né? O gráfico. Diz assim, na metade da semana fará cessar o quê? O sacrifício e a oferta de manjares. No ano 31 da nossa era, 3 anos e meio, depois do seu batismo, no ano 27, nosso Senhor foi o quê? Preste bem atenção. Ele foi crucificado. Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial
de ofertas que durante 4.000 anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antitipo. O tipo foi apontado lá no Éden e alcançou o antitipo. 4.000 anos. E todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar. Ok? Os 2.000. Agora vamos ver. Os 4.000 anos está claro, ok? Agora vamos ver os 2.000 anos. 2.000 anos. A oração de Cristo não é somente pelo quê? Que agora são os seus. Está a falar de João capítulo 17, ok? Tem um capítulo que nós devemos ler muito, é João capítulo 17, para nós compreendermos bem. Porque até o inimigo está utilizando esse capítulo para unir as igrejas no mundo. Enquanto Deus diz para nós, devemos estudar esse capítulo bem, para nós, como povo de Deus, estamos unidos na verdade. Ok? Mas nós também queremos fazer como o mundo faz, unir na apostasia. Ok? Deus diz para nós unirmos na verdade, nós queremos unir na quê? Na apostasia. Nunca vamos unir na apostasia. Não dá? Ok? Porque esse capítulo lá diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Agora, quando um conhece a verdade e foi liberto, e o outro quer viver na apostasia, eles nunca vão unir. A Bíblia diz: dois não podem andar juntos se não estiverem quê? Então, pronto. Mas o mundo diz: não, vamos só unir. Não tem importância a verdade. Ok? Vamos unir naquilo. É só Jesus. Jesus é amor, vamos unir. Não, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Diz assim: a oração de Cristo não é somente pelos que agora são os seus discípulos, mas por todos os que irão crer em Cristo por meio das palavras dos seus discípulos. Até o fim do quê? Preste bem atenção. Jesus estava prestes a depor sua vida, a fim de trazer à luz a vida e a quê? Amém, meus irmãos. A vida e a imortalidade. Cristo, em meio dos seus quê? Sofrimentos, e sendo diariamente quê? Rejeitado pelos homens, olha através de quê? 2.000 anos para a sua igreja que estaria em existência nos últimos dias, antes do fim da... Estão a ver? A Bíblia, o Espírito de Profecia. 4.000 anos na cruz, e antes ele ir da cruz, ele já estava fazendo 4.000 anos, ele já estava a orar, em João 17, antes de ser crucificado, ele já estava a olhar através de 2.000 anos da sua igreja que estaria na terra nos fins dos tempos, que somos nós. Meus irmãos, Deus é muito bom. Deus não faz nada sem nos avisar. Nós andamos na igreja a dizer, o inimigo colocou na nossa mente, o dia e a hora nós não sabemos, então nós não preocupamos com estudar a profecia mais. Deus disse o dia e a hora nós não sabemos, mas ele não disse o ano, okay? Ele nem disse mês. Então ele deu-nos um período para que nós possamos estudar a palavra de Deus, para nós compreender, para que possamos compreender que ele estará perto, mesmo às portas. Vamos avançar, diz assim. Diz assim: mas alguém que supera tudo o que a imaginação pode apresentar, veio do quê? Do céu a este mundo. Quase, preste bem atenção, quase 2.000 anos foi ouvida. Isso foi escrito em... Ela vivendo em 1906, está a dizer que quase 2.000 anos foi ouvida. Isso quer dizer, ela disse, o que está acontecendo? Os 2.000 anos está quase a chegar ao seu... Está para saber? Olha para o escrito. Dizer, quase 2.000 anos foi ouvida do trono de Deus uma voz de estranha e misteriosa significação. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste.
eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versos 5 e 7. Obrigado. Vai para a mamãe. Ok? Exaltai, ok? Exaltai, página 25. Então, tá compreendendo? A serva do Senhor, escrevendo em 1906, está dizendo, quase 2000 anos foi ouvida a voz do trono de Deus. Continuemos? Diz assim, Satanás está atarefado em formular quê? Planos para o último e tremendo conflito, em que todos hão de definir a sua atitude. Meus irmãos, vocês têm que ler Apocalipse capítulo 13. Ninguém poder comprar e vender vai ser terrível. Para começar, e nós estamos todos tranquilos, nós temos um período bem curtinho. Nós não vamos sair daqui todo agora excitados, agir como a galinha sem cabeça. Nós temos um Deus para nos orientar. Agora é orar como nunca e pedir Deus para ajudar-nos a agir de acordo com a sua vontade. Ok? Não vamos pensar, eu penso que Deus disse-me isso. Não. Nós temos que começar a orar, estudar a palavra de Deus, Espírito e profecia juntamente, mas nós sabemos que passo a agir agora. Não há mais tempo de estar sentado, trabalhar e fazer empréstimo para comprar não sei o que. Não, agora já não é esse tempo mais. Agora é entregar nossa vida na mão de Deus e dizer, Deus, toma meu coração e vai dirigir-me se for possível, e Ele vai dirigir-nos. Ok? Ele diz assim, esse conflito vai ser tremendo e terrível. Diz assim, depois de o evangelho haver sido o quê? Pregado ao mundo durante quase que novamente, ok? Ele continua a apresentar aos homens e mulheres a mesma cena que exibiu Qual é a mesma cena? Olha aqui. De modo maravilhoso faz passar por diante dos seus os olhos o panorama dos reinos deste e a sua. Ele mostra Nova York com toda beleza e glória para nós hoje, não é? A Lisboa, não é? A Paris com toda beleza, com moda e tudo mais. É isso que ele mostra-nos. Não é? Ele diz assim: isso promete a todos os que prostrado o adorarem. Desse modo, busca impor a todos os seus. Não é isso que nós trabalhamos mais para comer, beber. Se nós trabalhássemos só para comer e beber. Nós trabalhamos para grandes carros, grandes computadores, grandes telemóveis, grandes não sei o quê. Não é isso que nós trabalhamos para isso. E é para meter o canal de televisão lá em casa com 100 e tal canais, deitar dinheiro fora. Em vez de nós passarmos tempo para estudar a palavra de Deus, se nós tivermos esses canais todos para ver o que a palavra de Deus diz, seria um bom investimento. Agora, para ver esses canais todos que nós temos, olha, estamos a perder nosso tempo. Então, nós vimos 4.000 anos, 2.000 anos, ok? Agora vamos ver o último, os 6.000 anos. Ok, quase 6.000 anos. Olha aqui. Jamais a necessidade do mundo quanto ao ensino e a cura foi maior do que o é em nossos dias. Ok? Qual é a necessidade? Necessidade de ensino, a cura, ok? É maior nos nossos dias. A terra está cheia de entes humanos que carecem do nosso fracos, desamparados, ignorantes e degradados. A contínua transgressão do homem por quase meus irmãos, a serva do Senhor faz cálculo, ela está fazendo cálculo inspirado pelo Espírito Santo e ela nem sabia o que ela está fazendo, tá a colocar lá. Ela não fez esse cálculo no nível dela, assim como eu mostrei-vos, como os outros têm empregado já, que já viram, ok? Então, ela colocou 4.000 anos, ela colocou 2.000 anos, ela disse quase 6.000 anos, ok?
quase 6.000 anos, tem trazido doença, dor e morte em resultado. Há multidões a quê? A perecer por falta de quê? E isso inclui-nos também, meus irmãos. Nós estamos a sofrer por causa de conhecimento que Deus nos deu, mas nós ignoramos. Ok? Através de 6.000 anos. A força dominante de quê? Vamos repetir. A força dominante de quê? Demonstrar-se-á a ruína de quê? Quando o pessoal diz, comer e beber não tem nada a ver conosco, a nossa salvação. Mas aqui está a dizer, demonstrar-se-á a ruína de... Quando se houvessem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Os que são quê? Escravos do apetite, no entanto, deixarão de aperfeiçoar o caráter cristão. Exatamente, meu irmão Vitor falou sobre isso claramente hoje. Aperfeiçoar o caráter cristão. Vê ligação, alimentação com aperfeiçoar o caráter cristão? Estão casados. Primeiro, nós somos feitos daquilo que nós comemos e bebemos. Então, se pela graça de Deus, Deus está direcionando-nos para fazer essa obra de aperfeiçoamento do caráter, Deus diz, vamos começar no comer e beber. Eu aceitei Cristo já na minha vida? Exatamente. Mas Cristo direciona a minha atenção para a palavra, dizendo-me, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o caráter de Deus. É isso que está dizendo. Diz assim, a incessante transgressão do homem, através de quê? 6.000 anos, tem trazido em resultado doença, dor e morte. E à medida que nos aproximamos do fim do tempo, a tentação do inimigo para fazer quê? Ceder ao será mais e difícil de quê? É por isso que você vê que quando fala de apetite ou de comer, beber na igreja, a confusão instaura. Chama pastor fanático, extremista, não tem amor, não sei o quê. Por quê, meus irmãos? Porque está a ser mais difícil essa tentação vencer mais do que todas as outras coisas. Mas pastor tem que ter humildade e orar, pedir a Deus para orar por esses irmãos, porque nós sabemos que é algo que o inimigo tem feito pressão sobre aqueles que amam o apetite, sofrer por causa disso. E ele vai levá-los para a ruína, se nós não vencemos isso, meus irmãos. Vamos avançar. Vocês viram 6.000 anos. Por 6.000 anos, ok? A contínua transgressão do homem, por quê? Trouxe com seus frutos doença, dor e morte. E ao aproximarmos do fim do tempo, a tentação de Satanás para condescendermos com o apetite serão mais poderosas e mais difíceis de ser vencidas. Vencidas, aliás. Isso é conselho sobre regime alimentar. Ok? Então, nós estamos a ver que os 6.000 anos, um dos pecados que tem mais força, enquanto nós estamos a aproximar para aperfeiçoamento do caráter, estamos a aproximar para o fim também, é o pecado do quê? Do apetite, que tem exercido mais poder sobre os homens. Diz assim, o homem surgiu das mãos do seu Criador, que perfeito, em estrutura e belo na... O fato de ter ele resistido por quê? Por 6.000 anos novamente, o constante crescimento dos fardos da doença e do crime é prova cabal do poder de resistência com a qual foi dotado no princípio. Ela estava a escrever isso em 1890, e já está a dizer por 6.000 anos, já estava nesse período de 6.000 anos já atingido. Quer? Olha aqui.
À medida, porém, que a igreja se aproxima a hora da sua... Prestem bem atenção, meus irmãos. Estamos a aproximar a hora de quê? Isso quer dizer que os 6.000 anos está terminando? Exatamente. Está a chegar o seu tempo. Diz assim. À medida que a igreja se aproxima a hora da sua libertação definitiva, os 7.000 anos vai começar. Satanás há de agir com redobrada energia. Imagina, redobrada energia. Ele desceu a vós e tem grande que ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Ele operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Tessalonicenses capítulo 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Agora, meus irmãos, preparemos, porque Deus vai soltar os ventos. Vocês vão ver tudo que vocês veem no filme, ok? Na vida real. Ok? Tudo que nós vemos no filme, vocês vão ver na vida real. Nós víamos no passado. Tudo que nós víamos no filme, vocês vão começar a ver na vida real. Porque o que Satanás tem inspirado o homem a fazer, é o que ele vai fazer agora na vida real. Porque Satanás também revela. Exatamente. Aqueles planos maquiavélicos que ele tem, tem as regras de jogo entre Deus e Satanás. Satanás tem de revelar também o que vai acontecer. Exatamente. Exatamente. Continuemos. Ele diz assim. Durante 6.000 anos, esse espírito superior, durante que? 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou outrora o lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e, aos meus irmãos, a única maneira para nós protegermos do engano de Satanás é a qual? Qual é a única maneira? Ler a Bíblia e fazer o quê? E pôr em prática. Não é ouvir o que o pastor diz, não é ouvir o que o marido diz, não é ouvir o que o tio diz, a tia diz, o ancião diz, mas sim, assim diz o Senhor. Porque Satanás vai vir com milagres e poderes e tudo mais, até ressuscitar alguém que já morreu, ele vai vir transformado, para mostrar-vos que realmente ele tem esse poder. Agora, se nós gostamos de milagres, nós vamos com ele. Diz assim, e toda habilidade e astúcia satânica, quantas? E toda habilidade e astúcia satânica adquiridas, toda aqui, desenvolvida nessa luta de longos, serão o quê? Contra o quê? No conflito final. Isso é a razão para ficarmos com medo? É a razão para nós pegarmos a Bíblia mais ou não? Ah, exatamente. Porque quem ficar do lado de Satanás vai acabar no lago do fogo. Vai acabar levar 7 últimas pragas, que é mais terrível do que tudo. Ele pode matar corpo, ele não vai matar a nossa alma. Ok? Vai permanecer firme em Cristo. Ok? Nós vamos permanecer firme em Cristo. Então, Deus disse para nós não termos medo daquele que mata o corpo, mas sim ter medo daquele que mata e tem poder de jogar a alma também no inferno. Ok? Ele diz assim. E nesse tempo, é nesse tempo, cheio de quê? Que os seguidores de Cristo terão que fazer o quê? A fim de quê? Depois ele diz assim, 2 de Pedro 3. Então, como nos dias do quê? Dos apóstolos, a igreja terá necessidade de uma dotação especial da graça. Agora, quando nós ouvimos, olha, presta bem atenção, aqui tem mensagem especial para nós. Nós estamos a chegar no fim dos 6.000 anos, ok? E nesse tempo cheio de perigo, é agora que devemos pregar evangelho, mas é agora que nós temos medo de pregar evangelho. Por quê, meus irmãos? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento é um.
Será que é só falta de conhecimento? Se é falta de conhecimento, nós temos que começar a nos disponibilizar para aprender a verdade. Eu acho que é falta de comunhão com Deus. Falta de comunhão com Deus traz falta de conhecimento, exatamente. Quanto mais nós comungamos com Deus, nós vamos começar a estudar mais a Bíblia e tomamos nota e praticamos. Sabe por quê? Se nós vamos, presta bem atenção, é nesse tempo cheio de quê? Perigos, que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo. Com que objetivo, meus irmãos? A fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível. O que é imaculado e irrepreensível? Só numa palavra. Sem pecado. E nós, adventistas, a maior parte não cremos nisso. Como é que nós vamos preparar? Como é que nós vamos pregar o evangelho? Nós não vamos pregar o evangelho assim, meus irmãos. Primeiro, nós devemos acreditar. Porque Jesus disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus diz assim, em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim, tendo certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mas nós devemos colaborar com Ele, meus irmãos. Agora, se nós não acreditarmos nisso, não vamos tornar perfeito mesmo. E para isso, nós não vamos pregar a mensagem do segundo advento. Meus irmãos, nós falamos da mensagem do segundo advento, nós podemos falar, é só pregar sobre a vinda de Jesus. É isso? Pregar sobre a segunda vinda de Jesus somente preparar um povo imaculado e irrepreensível? Na mensagem do segundo advento de Cristo tem um pacote. Ok? Ele deu um pacote com a mensagem do segundo advento, dizendo assim, a mensagem dos 3 anjos. Não é isso que ele deu? E quando vocês vão ler Apocalipse, capítulo 14, verso 6 a 12, fala da mensagem. E depois do 14 em diante, diz que? Da vinda de Jesus. Isso quer dizer que essa mensagem tem que ser pregada em todo mundo e em testemunho, quer dizer, escutando e praticando. E assim, então virá o fim. E o povo estará preparado, imaculado e irrepreensível. Ok? Vocês estão a ver que é o grande privilégio? À medida que nós vamos aprender essa mensagem, colocando em prática e pregando, Deus está a fazer a obra de santificação em nós. Não é que não somos nós que estamos a fazer, meus irmãos. Somos nós que estamos a fazer essa obra? Nós só estamos a colaborar com Deus. E o que é que Deus deu-nos para além da mensagem? Qual é o sinal que Ele deu-nos para dizer que é Ele que nos santifica? Sábado. Ok? Ezequiel capítulo 20, ok? Verso no 12. Ok? Ele disse, e também lhe dei o meu sábado para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que sou o Senhor que os santifica. Ok? Se não for 12, é verso 20 também. Também fala sobre isso. 20 diz assim, vamos ler para que não enganemos, porque se falando pela mente, às vezes engana. Ezequiel capítulo 20. É 20 e 12, né? Exatamente. Então, pelo menos o Espírito de Deus ajudou-me a dizer o texto correto. Porque o verso 20 vai falar que é o sinal entre Deus e nós para que saibamos que Ele é o nosso Deus. Exatamente. Mas o sábado é o sinal de quê? Que indica que Deus nos santifica. E o sábado é chamado dia santo. Exatamente. Então, sendo o dia santo, Deus diz que sede vós santo como eu sou santo. 1 de Pedro, capítulo 1, né? Verso 15. Se não me engano, vamos tomar nota, porque Deus quer fazer esse processo em nós devemos compreender. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15. Diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pera bem, vamos prestar bem atenção. Porque Deus está querendo que nós preparemos o quê? Um povo imaculado e
irrepreensível. Ou quer dizer, um povo santo. É por isso ele diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, ele querendo preparar um povo santo, ele disse para nós sermos santos em toda a nossa maneira de quê? Agora vocês vão começar a aprender, todos nós aqui temos que aprender a ser santos em toda a maneira de viver. Você quer dar um exemplo como nós devemos ser santos em nossa maneira de viver? Falar é uma maneira de viver? Sim. Como é que nós devemos ser santos na maneira de viver? Não criticar os outros, né? Sim. É um. Como é que ver a nossa maneira de viver? Sim. Como é que podemos ser santos? Refletindo o caráter de Cristo. Sim, mas como é que nós seremos santos a maneira de ver? Não ver as coisas que vão contra a lei de Deus. Exatamente, estamos a santificar. Se quando nós vemos mulher nua, levantamos o carro para cima ou quando vemos, oramos já. Fazemos isso ou não? Tá vendo como é difícil? Temos que começar a orar. É santo, tem que ser, é santificação. Faz parte da santificação. Temos que lutar, meus irmãos. É batalha terrível. As mulheres, como é que nós ficamos santos na maneira de vestir? Vocês vão ensinar-me. Eu não estou ouvindo nada. Eu não vi. Meus irmãos, vamos levar isso a sério. Hein? Isso é muito a sério. E, além de comer, vocês vão ver que vestir também é algo que tem separado o povo de Deus mais do que todas as coisas nesse mundo. Ok? Então, se nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver, meus irmãos, tome esse texto, põe a cores, decore esse texto, ok? Para como é que devo ser santo em toda a minha maneira de viver. Falar é a minha maneira de viver. Ver é a minha maneira de viver. Escutar é a minha maneira de viver. Vestir é a minha maneira de viver. Andar é a minha maneira de viver. Tudo que nós fazemos é complicado. Para Deus não é complicado. Para nós é complicado. Mas para Deus não é complicado. Sabe o que nós devemos fazer? Colocar de joelho e fazer essa oração que encontra em Salmos, capítulo 51. Cria em mim, ó Deus, puro, e renova em mim o espírito. E quando você chega em casa, toda a roupa que não é santificada, vamos meter onde? No lixo. Nem vai dar aos outros. Toda a comida que não é santificada, lixo. Todos os DVD e cassete que não é santificada, lixo. Já oramos, agora temos que tomar decisão. É vida ou morte que está em causa, meu irmão. É vida eterna ou morte eterna. Nós não vamos nunca preparar alguém para ser imaculado e irrepreensível se nós somos o quê? Está percebendo? Nós nunca vamos preparar uma pessoa para ser imaculada e irrepreensível se nós brincamos com coisa do mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Nós vemos que houve futebol, nós vemos adventistas ao sétimo dia a meter a bandeira e tudo mais, a gritar Portugal. Isso não é nosso clube. Nosso clube está lá no céu. Se nós tivéssemos a colocar a bandeira de Jesus Cristo, a gritar para cima, a dizer, Jesus está vindo, em breve nós vamos para o reino. Quem faz isso? Poderia correr aqui na rua fazer isso? Quem faz? Não, chamava a ambulância para levar para o mas não estava chamando eles para levar para o hospital, porque estavam doentes. Vamos tentar sair todos agora e dizer, Jesus está vindo, só falta... Vocês conseguem fazer isso? Vamos sair já. E as pessoas vão sair todos. Eu quero ver quem põe aí. Tá vendo? Nós precisamos do Espírito de Deus, meus irmãos. Ninguém grita agora. Nós temos que... Aliás, veio uma ideia na mente já. Nós temos que fazer o calendário, mostrar que nós temos esse período para fim do tempo. Para colocar em todo canto, nós temos que começar a levar isso para as pessoas. É isso mesmo. Vamos imprimir essas coisas e entregar às pessoas. Como é que é? Nós temos que imprimir esse calendário para as pessoas. Ok, meus irmãos? Nós não podemos brincar mais, não há tempo mais. Aliás, Eu não acredito. Tem pessoas ainda que acreditam. Jesus disse, nós estamos lendo a mensagem, tem? Vamos avançar, diz assim.
Estamos quase a terminar, mas vamos avançar. Assim, o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo... Estão a ver a ligação? Quase 6.000 anos, logo deve terminar. E o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem. Ele começa até dentro da nossa igreja. Mas ele começa na nossa casa e ele vai para dentro da nossa igreja. E hoje nós não podemos pegar a verdade mais lá dentro da igreja. Ok? Hoje nós não podemos pegar essa verdade na igreja, mas a maior parte da nossa igreja fechou a porta no mundo todo. Não estou a falar só aqui em Portugal, no mundo todo. Fechar a porta para essa verdade. Ele renovou o esforço? Renovou. Ele diz assim: o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas. A verdade não é pregada na igreja, também não há verdade fora. Então, nós vamos continuar na nossa cilada. Não é só isso que ele vai fazer. E ele também vai dar-nos tudo que nós já andamos aqui a falar. Até Facebook também. Também nós passamos tempo lá no Facebook só a ver fotos das pessoas. Se estaremos a estudar a mensagem, seria bom. Mas não estamos a estudar a mensagem nessas coisas. Reter o povo em trevas e em impenitência até que termine a mediação do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado. É o objetivo. Meus irmãos, quando o Apocalipse diz que o tempo está... Ele sabe que ele tem pouco tempo, ele sabe que Jesus está prestes a terminar essa obra. Enquanto nós adventistas dizemos, quando sair a lei dominical, nós ainda temos tempo. A porta da graça não fechou. Por que é, meus irmãos? Temos mensagens já há mais de 170 anos. Quando sair a lei dominical, para nós adventistas, acabou. Acabou, tá? Acabou o tempo para nós. A graça fechou. Para o mundo eles têm. Mas para nós não temos mais. Não brinquemos. Assim, os espíritos negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador no mesmo nível em que é. Isso é uma blasfêmia. Assim, sob o novo disfarce, o grande rebelde, preste bem atenção, ainda prossegue com a sua luta contra Deus. Luta iniciada no e durante quase 6.000 anos continua na quase 6.000 anos, meu irmão. Olha aqui. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como... Está vendo? O que ele faz um homem entrar no caminhão e passar por cima de pessoas? Isso é terrível mesmo. Até meu corpo arrepia. Meus irmãos, vocês não fazem parte desse grupo de pessoas onde tem ajuntamento de muita gente. Hoje. Pois é. Deus não está lá. Não, e esta noite temos saudades na igreja com o aquele golpe de Estado, mas o golpe de Estado também morreu muita gente. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades. Okay? E os seus cativos não deixava ir solto. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o quê? Povo de Deus. E ele os queria conservar cativos para sempre. A Serva de Deus está a dizer que durante esse período, ele tem o povo de Deus lá cativo. Okay? Mas Cristo fez o quê? Quebrou os laços por bem. Você quer dizer, no fim dos 6.000 anos, esse cativeiro vai terminar. Jesus vai quebrar o laço para libertar os cativos do cativeiro. 6.000 anos. Chegará
o escondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, e os ímpios entregará a espada. Jeremias capítulo 23, 25, verso 31. 6.000 anos esteve, presta bem atenção nessa palavra, esteve, já está dizendo que 6.000 anos já passou, já está no período após, né? Ele disse, 6.000 anos esteve em andamento grande o Filho de Deus e os seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do a fim de advertir e esclarecer e salvar os filhos do agora, depois de 6.000 anos, meu irmão, preste atenção. Agora todos fizeram as suas decisões. Chegou o fim desses 6.000 anos. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade da sua lei, que fora quê? Então nós agora estamos a desprezar a lei de Deus. O homem principalmente mudou a lei de Deus, principalmente o sábado, que indica que Deus é o Criador e que Ele é o dono da terra toda, ok? E que indica que nós devemos adorá-lo somente, e que indica que nós somos as suas criaturas. O homem que é criatura vai mudar a lei do Criador? Vê até que ponto o homem chegou. Então ele diz, agora chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade da sua lei que fora desprezada. Agora a controvérsia não é somente com, mas também com os homens. Quando é que isso acontece? Quando a lei dominical for instaurada mundialmente. Deus diz agora que vou ter que começar a agir. Ok? Isso quer dizer que assim que sair a lei dominical, vocês podem ver que o fim, os 6.000 anos está terminando. Agora a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações, os ímpios entregará a... Você viu lá, Jeremias capítulo 25, verso 31. Está para sempre terminada que a obra da ruína de Satanás. Está dizendo que já terminou esse período durante 6. Está a compreender? Está dizendo que a obra da ruína de Satanás só tem um período limitado de 6.000 anos. Depois disso, acabou. Okay? Durante 6.000 anos, efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres da sua presença e tentações. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres da sua presença e tentações. Amém, meus irmãos? E aí temos que preparar para esse momento. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam os justos com júbilos. Isaías, no capítulo 14, verso 7. E uma aclamação de louvor e triunfo sobre de todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e a voz de trovões é ouvida dizendo, aleluia, pois o nosso Deus onipotente reina. Apocalipse capítulo 19, verso 6. Ok? O grande plano da redenção tem como que
Resultado, trazer de novo o mundo ao favor de Deus. Ok? Depois, se nós vimos o calendário, nós vimos a morte de Deus na cruz, de Jesus na cruz. Depois nós vimos a sua entrada no lugar santo e depois no lugar santíssimo. Esse todo é o plano da redenção. Ok? Que tem como resultado trazer de novo o mundo a favor de Deus. De uma maneira que completa. Tudo que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente que o homem é redimido, mas também a... Vocês estão vendo? Não somente o homem é redimido, a terra também é redimida. Então, quando chega aos 6.000 anos, a terra vai descansar por 1.000 anos aqui. E Satanás vai ficar aqui preso. E quando Deus vier, ele vai purificar como nós, depois de 7 anos, ok? Que a terra ficou descansada depois da agricultura, a terra não fica descansada. Depois nós vamos fazer uma limpeza, né? E preparar o terreno bem bonitinho, né? Depois para meter boas plantas novas, né? Então Deus também vai fazer a mesma coisa. Purificar a terra completamente, fazer tudo 10 vezes mais bonito do que antes. Para quem? Para nós. Amém? Amém. É a melhor coisa, né? Qual é que é mais fácil? Está na nova terra ou desfazer dessas coisas do mundo? Está na nova terra. Amém? É isso? Exatamente. Então preste atenção. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos que? Dos obedientes. Não, Dos obedientes. Dos que? obedientes. Vamos repetir. Dos que? Obedientes. A partir de hoje nós vamos ser que? Todos Obedientes. obedientes. E como é que chamam os obedientes na Bíblia? Ovelhinhas. Ovelhas. Ovelhinhas ouvem a voz de quem? Pastor. Qual é o pastor? Jesus. Da onde? No céu, no lugar santíssimo. A fazer o quê? A interceder por nós. O que ele enviou do lugar santíssimo para nós? Espírito Santo. E com o quê? A sua mensagem Angélica. para nós colocarmos em prática, meus irmãos, e partilhamos também. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus a criar. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em Daniel capítulo 7, verso 18. Encontramos em Lar Adventista. Ok? Página 539, parágrafo 3. Nós terminamos aqui. Meus irmãos, nós ainda vamos repetir esse estudo com mais detalhes, com calma, mas vocês têm o vídeo. Eu espero que, pela graça de Deus, nós vamos ter a oportunidade de ter isso no canal do nosso irmão aqui. Nós vamos estudar isso por detalhe, e aquilo que nós não compreendemos, vamos vir detalhe, nós vamos ainda ver isso e rever. É um estudo ainda que não terminou, mas uma coisa está clara. O que está claro? Temos pouco tempo. Temos fogo? Temos. Menos de quê? 15 anos. Se alguém dizer nós temos mais de 20 anos, vocês dizem somente hoje. Está claro ou não está? Tá. Então, bom. Que Deus nos abençoe. Agora vamos lutar contra o quê? O pecado, como nunca, apegando ao nosso quê? Nosso cordeiro, e nunca soltá-lo até a sua vinda. Ok? E vamos começar a aprender esse evangelho como nunca. E vamos pôr em prática e vamos partilhar. E a Bíblia diz: se ouvides a voz de Deus hoje, não endureçai o vosso coração. Que nada nesse mundo é precioso mais do que Jesus, mais do que a salvação, mais do que o grande sacrifício que Deus fez, meus irmãos. A serva do Senhor nos diz que seria ainda uma grande humilhação se Jesus revestisse da natureza humana antes do pecado. Seria ainda que uma grande humilhação.
Mas ele ainda revestiu da natureza humana depois do pecado. Ainda mais humilhação ainda morrer na cruz. Porque na cruz a Bíblia disse: maldito todo aquele que for morto na cruz. Ok? E Cristo tomou essa maldição que pertencia a nós, que é a morte eterna, para salvar-nos. O que é comer? O que é beber? O que é vestir? O que é bem nesse mundo? Mas do que isso, meus irmãos? É passageiro, meus irmãos. Acabou, depois nós deixamos de existir para sempre. É? Agora, se nós apegarmos a essas coisas, nós vamos deixar de existir para sempre. Agora, se nós dizemos: Deus, tome tudo, eu agora sou completamente sua ou seu. Hoje, no momento para nós tomarmos essa decisão, meus irmãos, não vamos brincar mais desses pecadozinhos que nós dizemos é pecadozinho, não pecadozinho. Vamos tomar nossa decisão agora. Não importa se nós somos estudantes, se é um trabalhador, vai fora, nós sabemos que o tempo está curto. Ou nós vamos ter que tomar decisão. A pessoa que vai ter que, se calhar, mudar o seu trabalho. Há quem vai, se calhar, mudar de curso. Há quem vai, se calhar, mudar de casa, mudar de zona. Nós vimos o tempo que nós estamos a viver. Deus vai falar conosco, vai indicar-nos o que nós devemos fazer. Vamos ter nossa mente alerta ao Espírito Santo. Vamos levantar, orar, estudar a palavra de Deus, pôr em prática, vamos partilhar, porque o tempo está próximo. Não vamos olhar para a esquerda nem para a direita, vamos olhar para a palavra de Deus, meus irmãos. Aquilo que vocês viram hoje não é minha teoria, não sai da minha mente. Está na palavra de Deus, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. Não é nada de novo que eu acrescentei. Eu também tenho que orar como nunca, estudar como nunca, aplicar como nunca, e partilhar como nunca, e fazer o que Deus diz como nunca. E nós sabemos só obedientes que vão habitar na nova terra. E Deus disse: ouvides hoje a voz de Deus, não endureçais vossos corações. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Vamos orar, meus irmãos. Aqueles que puderem ajudar, ajoelhem-se. Aqueles que quiserem ficar sentados, fiquem sentados. Vamos fazer silêncio. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo teu Espírito, Pai. Mas nós sabemos que nós ainda não recebemos a pulsão necessária para levar a cabo essa obra que tu já começaste em nós. Por isso nós queremos clamar nesse teu santo dia, que é o sábado, que é o sinal entre nós e ti, para que saibamos que és tu que nos santifica. Nós queremos clamar, e lá do fundo dos nossos corações, batiza-nos com teu Santo Espírito, Pai. Enche-nos do teu Espírito, para que nós possamos somente, ó Deus, fazer a tua vontade e sermos obedientes como a ovelha. Pai, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Temos cometido contra ti, sendo desobedientes, seguindo as inclinações dos nossos corações. Mas hoje, pela tua graça, pelo poder e pelos méritos de Jesus, nós não queremos mais andar sobre as nossas próprias inclinações, mas sim segundo a tua santa e divina vontade. Imbue-nos, ó Deus, do teu Espírito Santo. Santifica-nos, ó Deus, na tua verdade, a tua palavra é verdade. E nós sabemos, ó Deus, que nós temos pouco tempo para fazer essa grande obra. E ajuda-nos, ó Deus. Eu quero pedir tudo isso, não porque haja mérito algum. Tu conheces a luta de cada um aqui. Tu conheces o que é mais difícil para um deixar e o que é mais fácil para outro também. Então, Pai, trabalha no coração de cada um. Liberta-nos do cativeiro que o pecado tem colocado-nos há muito tempo, Pai. Não importa no comer, no beber, ou no vestir, ou no falar, ou no escutar. Não importa o pecado que nós temos, ó Pai. Nós queremos suplicar pelos méritos de Jesus, que Tu possa nos libertar para sempre, Pai.
Pai. Amém. E ajuda-nos, ó Pai, a preparar como teus soldados, para que nós possamos levar a cabo essa obra no mundo também. E para fazermos parte daqueles que vão dar o alto clamor. Santifica-nos e protege-nos, ó Pai, pelo poder dos teus santos anjos. Porque nós sabemos que o inimigo quer destruir cada um de nós aqui presente. Para que nós não tomemos a parte dessa nova terra, desse 7º milênio que em breve vai começar. Pai, protege nossos familiares que aqui representamos. Toca no coração daqueles que ainda não aceitaram a verdade para esse tempo. E faça-os aceitar, Pai, o amor do teu santo Filho. Nós queremos orar também pelos nossos filhos, pelas nossas crianças aqui, ó Pai. Os teus santos anjos, descendendo em glória, possam acampar ao redor de cada um deles, protegendo-os de toda a influência do mal. Mas ajuda-nos, ó Pai, como um pai e mãe, de manhã e à noite, a apresentá-los ao teu altar de sacrifício. Amém. Estabelecendo o teu altar no lar, pela meditação de manhã e pela meditação à noitinha. E proteja-nos, ó Pai, pela graça e pelos méritos de Jesus. Mais uma vez te suplicamos e agradecemos. Em nome santo, amado Jesus. Amém.